Bom dia, meus irmãos. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Não há melhor lugar a estar do que aqui na casa do Senhor. E é motivo de alegria poder contemplar os rostos nessa manhã. Essas coisas acontecem. Então é motivo de bastante alegria de minha parte estar aqui. E eu gostaria de dizer para os irmãos que no último ensaio que nós tivemos aqui, o coral, eu virei para alguns irmãos e falei assim: olha, eu estou muito feliz de estar neste lugar. O Senhor tem cuidado de nós, a recepção que nós temos recebido dos irmãos tem sido uma coisa que tem acalentado os nossos corações de uma maneira tremenda. E isso tudo só vem mostrar a graça do Senhor sobre nossas vidas. E é isso que nós temos cantado desde o início, a graça do Senhor, a comunhão que temos entre os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no seu primeiro capítulo. Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, essa carta de Paulo é uma das cartas mais pessoais de Paulo. E isso nós podemos notar com frequência quando ele fala de si na primeira pessoa do singular. Então ele está falando dele, das experiências dele, dos sentimentos dele. E é como alguém que fala a um amigo próximo. É alguém que fala a alguém chegado, alguém que tem intimidade. Nós podemos ver que logo no início, a sua saudação, Paulo ele não se identifica nesse primeiro momento como apóstolo do Senhor Jesus, como ele faz em todas as outras cartas. Praticamente todas as outras cartas, à exceção de duas, ele fala diferente, mas na maioria das cartas ele se apresenta como Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Paulo, apóstolo. Aqui ele fala Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus. Isso traz uma conotação de amizade, uma conotação de proximidade daquele povo de Corinto. E a primeira observação que eu gostaria de fazer com os irmãos aqui nesta manhã é que precisamos entender o local onde Paulo estava.
Paulo estava preso. Paulo estava em Roma, preso. E essa prisão começou lá em Jerusalém. Nós vamos ver a história lá em Atos, que ele vem falando da prisão em Jerusalém, da defesa que Paulo fez, até que ele chega a Roma. E esse é o contexto dele, um contexto de dificuldades, um contexto de provações, um contexto de sentimentos conflitantes. E apesar dos momentos difíceis de Paulo, Paulo se alegra. Nós podemos ver logo no início aqui que Paulo dizendo que ele se alegra. Existe alegria no coração de Paulo, existe contentamento, existe regozijo no coração de Paulo, mas como pode alguém que está preso? Talvez alguém diga, mas era uma prisão domiciliar. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, era uma prisão domiciliar, sim, mas com guardas 24 horas por dia lá, tomando conta dele. Além disso, a morte iminente. Ele estava para ser julgado e sabia que poderia morrer por causa daquilo. Além de tudo isso, ainda nós temos ainda a questão também, era uma questão social, porque Paulo preso em Roma e Filipos, uma igreja, uma colônia que pertencia a Roma. Esse estigma social também era muito forte. Pode ser que os filipenses chegassem lá e falassem, olha, nós não temos mais parte com este homem. Essa era uma das preocupações reais de Paulo naquele momento. Paulo estava sofrendo, Paulo estava preso. E qual o segredo desta alegria de Paulo? O segredo é a determinação do apóstolo em viver para Cristo e para o Evangelho. Este é o segredo. Quando os sofrimentos nos sobrevêm, quando as coisas difíceis acontecem, é a nossa vida para Cristo, é viver para Cristo, é viver para o Evangelho, é viver em comunhão com os irmãos. Este é o motivo de nossa alegria. A nossa alegria não está baseada nas circunstâncias que passamos, nas dificuldades. A exemplo de Paulo, a alegria estava no contentamento no Senhor Jesus e na pregação do Evangelho. A alegria é resultado de sua esperança, é saber que ele sairia daquele local fortalecido. Mas como Paulo sairia daquele local fortalecido? Mesmo se fosse morto, mas ele sabia em que ele tinha crido. Ele sabia que ele sairia fortalecido, mesmo se a sua vida acabasse naquele lugar, mas ele sabia onde ele estaria eternamente diante do Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o termo cooperação. Nós encontramos isso aqui no versículo 5, pela vossa cooperação. É certo que a cooperação significa ajuda, auxílio. Cooperar é o ato de cooperar, ajudar. Mas existe também uma outra forma de entender esse termo. Ele pode ser traduzido também como comunhão. E é isso que nós temos cantado durante toda esta manhã. A comunhão. E o que é ter comunhão? Ter comunhão é você ter algo em comum. E este algo em comum, na vida cristã, o que significa? O que é que eu tenho em comum dentro de mim que você tem também? A presença do Espírito Santo em nossa vida. Pertencemos a Cristo Jesus, pelo sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Ele nos redimiu, ele nos comprou, pertencemos a ele. Então, quando isso acontece, o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Habita em mim, habita em você. Ou seja, nós temos já o primeiro ponto da questão da nossa comunhão. Algo em comum. E podemos desfrutar desta comunhão verdadeira somente através de Cristo Jesus. Eu quero frisar uma comunhão verdadeira. Isso que nós, às vezes, fazemos, se não tiver Cristo, se o Senhor Jesus não for o centro daquelas atitudes, não é uma comunhão. Pode ser uma amizade, pode ser uma confraternização. Momentos assim são muito bons,
Mas a realidade é que precisa a centralidade de Cristo. Ontem nós tivemos um evento muito gostoso aqui ontem à noite. Um evento de casais. Se você é casal e não veio, não digo que você perdeu, mas você deixou de ganhar. Foi uma benção. Foi uma benção. Mas se não fosse a presença de Cristo, se nós não estivéssemos baseados na sua palavra, aquilo ali apenas seria um momento social. O que importa para nós é termos a presença do Senhor Jesus. Nós tínhamos a presença do Senhor Jesus. Se nós não tivermos, não é uma comunhão. Para ser comunhão, precisa ter algo em comum. Um evento, um churrasco, uma confraternização, da mesma forma. Não podemos dizer que aquilo é uma comunhão. Comunhão cristã passa pela centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Sendo assim, a verdadeira comunhão cristã é muito mais do que nós temos o nome no rol da igreja. Ele é membro da igreja. A comunhão cristã é mais do que isso. Ele frequenta os cultos, ele vem aos cultos. A comunhão cristã é mais do que isso. A comunhão cristã é verdadeiramente você pertencer a Cristo Jesus. Aí está a nossa alegria. A alegria do crente é estar em comunhão um com os outros. E Paulo tem a nos ensinar nesta passagem que a fonte da alegria cristã está na comunhão que temos uns com os outros. É o que Paulo nos ensina nessa mensagem também. A alegria cristã passa na comunhão que temos uns com os outros. Tá? E essa comunhão se expressa em 3 áreas. Ela se expressa na memória, ela se expressa no coração e ela se expressa nas orações. Nós vamos ver cada ponto desse. A comunhão, ela se expressa em nossa memória. É impressionante ver Paulo pensando nos outros, quando ele poderia estar pensando em si mesmo. Paulo está aguardando o seu julgamento, como nós já falamos aqui, mas Paulo se lembra dos filipenses, daqueles servos do Senhor que ele deixou lá em Filipos. Ele se lembra de Lídia, a primeira atingida pelo Evangelho na Europa. Ele se lembra de uma jovem infeliz que adivinhava as coisas, os seus donos, ganhava muito dinheiro com ela, até que em determinado momento Paulo chega lá e repreende aquele espírito de adivinhação e aquela moça passa a ter liberdade. Paulo se lembra da casa de Lídia, Paulo se lembra de todos aqueles irmãos que ele deixou lá. Mas Paulo também se lembra dos momentos difíceis. Mas ele se alegra também. Paulo, ao repreender o espírito que habitava naquela moça, um espírito de adivinhação, na cidade ocorreu um grande tumulto e Paulo foi preso. Paulo foi açoitado, Paulo foi humilhado no madeiro, tiraram as suas vestes. E Paulo preso lá na cadeia. Talvez alguns de nós, talvez, então outros poderiam pensar, mas deu tudo errado. E a palavra nos conta que Paulo lá, cantando louvores, junto com Silas, lá na prisão, e disse que os outros presos ouviam. Devia de ser algo muito gostoso. Gostoso no sentido, o sofrimento está ali, mas em meio ao sofrimento, tem alguém que está louvando ao Senhor. E a palavra diz que à meia-noite houve um estrondo, como se um terremoto, e abalou os alicerces daquele lugar, e as cadeias se quebraram, e eles ficaram livres aqui naquele lugar. Aí a Bíblia conta que o carcereiro, quando acordou, ele viu aquilo tudo, ele puxou a espada para querer se matar, eu vou me matar. Não faça isso, nós estamos todos aqui. Foi através deste testemunho que o carcereiro e toda a sua casa conheceu o Senhor Jesus, passou a pertencer à família cristã. Vocês percebem que em meio às dificuldades, em meio às tragédias, o nome do Senhor também é glorificado e deve ser glorificado. Então esses momentos difíceis também aconteceram sobre isso.
Podemos observar no versículo 5, Paulo dizendo que a cooperação dos crentes em Filipos era um dos motivos da sua grande alegria. Não era apenas o apoio financeiro que ele recebia de Filipos. A única igreja que mandava apoio financeiro para Paulo era Filipe, a igreja de Filipe. Não era apenas esse apoio financeiro, mas a preocupação também que eles tinham para com Paulo. Eles tinham essa preocupação com o bem-estar de Paulo. Mandaram ofertas, mandaram alguém para estar com ele lá, naquele lugar, para consolá-lo. Isso tudo, toda esta questão fervilhava na memória de Paulo. Mas aí no verso 6, Paulo resolve dar um passo a mais. Paulo está certo do comprometimento dos filipenses, mas Paulo atenta para o fundamento do crescimento espiritual. O fundamento está em reconhecer que Deus é aquele que começou a boa obra. O valor de tudo aquilo não está nos esforços dos homens. O valor de tudo aquilo está em Deus. A origem é Deus. Deus começou a boa obra e há de terminá-la. Alguns comentaristas desse versículo também dizem que isso está relacionado com a salvação. É o Senhor que faz todas as coisas. É o Senhor que a nossa salvação não depende em nada de nós. Primeiro, Deus Pai na eternidade decreta: eu, por amor de mim mesmo, eu resolvo salvar a você. Lá na eternidade, o Senhor Deus decretou a cada um de nós que estamos aqui. E qual foi a solução? E como isso vai acontecer? A obra de Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados. E isso fez com que ele realizasse a obra da salvação. Depois entra o Espírito Santo, aplicando essa salvação às nossas vidas. A partir daquele momento somos regenerados e pertencemos à família de Deus. E devemos viver em comunhão. É isso que Paulo está dizendo aqui. E essa alegria passa realmente pela comunhão da memória, daquilo que temos de memória. Temos lembrado dos nossos irmãos? Ou quando saímos daqui vivemos uma vida totalmente separada do Evangelho e da comunidade cristã? Só nos encontramos aqui nos domingos? Ou estamos sempre trazendo na memória os nossos irmãos queridos? Isso deve acontecer, deve ser assim. Embora devamos expressar a comunidade cristã em nossas memórias em favor dos nossos irmãos, é certo que isso traz benefícios a nós mesmos. Devemos sim lembrar deles, mas todas as vezes que nós trazemos a nossa memória cativa no Senhor, pensamos, estamos presos, não. Mas aí é que existe um sentimento de liberdade. Eu sou livre para amar. Nós cantamos. Eu sou livre para amar. Temos essa liberdade em Cristo. Amar ao nosso próximo. Trazer em nossa memória. Mas isso também passa pelo amor que o Senhor Jesus colocou em nossos corações. Senão nada disso seria possível. E ao falar do amor que o Senhor Jesus colocou em nossos corações, o nosso segundo ponto diz a respeito de que a comunhão se expressa no coração. Paulo fala no versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Trazer no coração. É possível que nós possamos dizer que amamos de boca, mas aquilo não está no coração. Ah, sim, gosto da pessoa, convivo com a pessoa, mas aquilo não está arraigado no coração. O amor cristão é o maior elemento da comunhão. Precisamos amar.
Em 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Isso significa regeneração. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabemos que somos regenerados quando? Porque amamos os nossos irmãos. Vocês entendem a expressão do amor? Você é salvo? Então você ama o seu irmão. Você tem comunhão com ele. E você é feliz e alegre por isso. Já disseram certa vez, o amor é o lubrificante espiritual que garante o bom funcionamento do motor em nossas vidas. Viver sem amor não dá. Não faz sentido. Deus é a própria expressão de amor. Jesus Cristo nos amou. Mesmo na nossa condição ainda caída, perdidos, longe do Senhor, pecadores miseráveis que somos ainda, o Senhor nos amou. Com um amor que, ao adentrar dentro de nós, faz a morada e faz com que eu ame ao meu irmão. Precisamos praticar isso na nossa vida, amar os nossos irmãos. E de que maneira Paulo demonstra isso pelos seus irmãos queridos de Filipos? Sofrendo por eles. A palavra diz aqui que nas minhas algemas. Em Efésios 3:1, Paulo declara ser prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Era o povo que não pertencia ao povo judeu. Eram os gentios. Isso chegou até nós. O evangelho transmitido através de Paulo pela misericórdia e graça do Senhor chegou até nós. Podemos amar por isso. E o amor de Paulo não era um amor da boca para fora. Nem o nosso pode ser. Será que temos amado de verdade? Será que as pessoas podem olhar para a gente e falar assim, verdadeiramente eu vejo Cristo atuando na vida dele, pelo amor que ele tem para com as pessoas? Podemos dizer isto? Não era da boca para fora. O amor cristão, o amor, ele não é algo que nós podemos gerar. Não. Ele é gerado no Senhor. Ele é colocado em nossos corações. Porque se dependêssemos de nós, estaríamos perdidos, não existiria amor. Não depende de nós. Quando Deus realiza sua boa obra em nós, passamos a amar uns aos outros cada vez mais. E como é que nós podemos colocar em prática esse amor, meus irmãos? Certa vez alguém amargurado com as dificuldades que a vida lhe proporcionava, um dia exclamou: prefiro mais meus vizinhos incrédulos, que não tinham a Cristo no coração, do que aqueles que se dizem meus irmãos em Cristo, na igreja, mas que amam apenas de palavras. E ele terminou: estou cansado dessa gente. Que declaração triste esta. Quando alguém chega e fala, aquele irmão, ele ama apenas de palavras, mas não de fato e de verdade, não é um amor que pratica. E como saber se estamos verdadeiramente ligados em amor? Primeiro, quando nos preocupamos com os nossos irmãos. Temos nos preocupado com os nossos irmãos? Ou viemos para a igreja sempre arrumadinhos, bonitinhos, cumprimentamos, ô meu irmão, graça e paz. Em umas igrejas antigas, né, a paz do Senhor. Cumprimenta, dá um tapa nas costas, aperta a sua mão, mas que na verdade não está comprometido no amor e na comunhão com aquele irmão. Quantas vezes a junta diaconal solicita para que nós tragamos 1 quilo de alimento para ajudar aquelas famílias que tanto precisam, e olha que nós temos famílias que precisam dentro da igreja. Pode acontecer de você estar sentado do lado de alguém que realmente está precisando, passando por uma grande dificuldade.
Pode ser alguém com uma dificuldade momentânea ali, que precisa de uma oferta, e você não está nem aí. Eu digo isso para mim também. Nós não estamos nem aí para aquilo tudo, para o sofrimento do nosso irmão. Eu costumo dizer o seguinte para os colegas: se você sentiu o desejo no coração, faz. Aí eu senti de fazer uma oferta para aquele irmãozinho ali, que faz. Tivemos um colega essa semana no seminário que ele estava com a moto quebrada e falou assim: olha, eu não sei como fazer. Conversando com outro colega, a gente ouviu assim, começando a fazer. Que oportunidade que temos de demonstrar que o Senhor Jesus mora em nossas vidas e que temos comunhão uns com os outros. Não basta dizermos: meu irmão, eu vou orar por você, que é muito importante, é o nosso próximo tópico. Mas precisamos disso, desse amor que pratica, que faz as coisas. Quem sabe um telefonema durante a semana: meu irmão, está tudo bem, estamos orando pelo irmão, estamos preocupados, conte conosco, se precisar de alguma coisa, sabe onde me procurar, sabe onde me achar. Mas temos vivido essa comunhão? Esta comunhão é o que agrada ao Senhor. Não é apenas a questão de dizer eu te amo, e nos abraçamos, tal, e depois vamos embora para casa e não nos importamos com mais nada. Precisamos disso tudo. Outra evidência que temos de amarmos aos nossos irmãos é o perdão. Quantas vezes nos sentimos traídos, nos sentimos desprezados, injustiçados? Ele fez isso comigo. Eu não merecia isso. Vocês já conheceram alguma coisa assim, desse tipo? Todos os dias. E esse sentimento, essa autopiedade, sabe, algo, ele fez, eu não merecia isso, mas você viu o que ele fez comigo. O que é que nós podemos aprender com Paulo? Tudo o que fizeram com Paulo, e o Paulo fala: eu me alegro com isso tudo, porque os meus sofrimentos estão garantidos, estão baseados em Cristo Jesus, para a glória dele, para a expansão do Evangelho, para que vocês sejam alcançados pelas ternas misericórdias do Senhor. Sem falar de Cristo, mais injustiçado, aquele que não tinha pecado, aquele que era perfeito, aquele que amava. Hoje se comemora Domingo de Ramos. Daqui a uma semana estaremos comemorando a ressurreição, a Páscoa do Senhor Jesus. Vocês imaginem Jesus entrando em Jerusalém, aquela multidão gritando hosanas, 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 que maravilha, e uma semana depois, acusando, falando: solte Barrabás, crucificam. Alguém mais injustiçado que o nosso Senhor Jesus? Não teve. E nós nos sentimos magoados. Ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele colocou o carro dele na vaga onde eu sempre gosto de colocar. Isso acontece. Queridos, que possamos aprender que esse ponto do amor é importantíssimo, é um dos mais difíceis. Nós precisamos amar de fato e de verdade, e não apenas da boca para fora. Certa vez, numa entrevista de rádio, o locutor se dirige a um dos participantes do programa e diz: conte-nos algumas coisas erradas que a sua esposa já fez a ponto de te magoar profundamente. Após alguns instantes, alguns segundos pensando, aquele homem responde: não lembro de nada. Não acredito. Você deve se lembrar de pelo menos uma que ela tenha feito e tenha cometido contra você em tantos anos de casado. Ele para e pensa um pouco mais e fala: não me lembro mesmo. Amo muito a minha esposa e simplesmente não guardo coisas desse tipo na minha memória. Vocês sabem o que é isso, queridos?
É o que o Senhor quer nos ensinar, é o que Paulo nos ensina. Não guardar ressentimentos. Nós vamos encontrar muita gente que vai fazer muita coisa. E nós vamos também magoar as pessoas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que não devemos guardar esse ressentimento. Devemos de perdoar. Mais uma vez, lembrando de Cristo na cruz. Os homens ainda não tinham se dado conta de que ele era o Filho de Deus. A multidão lá em volta, lá, malfeitor, maldito, porque tinha sido pregado numa cruz. E ele fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E nós estaremos falando sobre isso daqui a alguns dias. Pai, perdoa. Eles não sabem. Eles não demonstravam ainda, sabe? E não tinham capacidade. Se não for Cristo agindo em nossas vidas, não temos capacidade de perdoar. Por isso estamos aqui, para aprender a viver em comunhão, para aprender a amar, para aprender a perdoar o nosso irmão. E dependemos inteiramente, e é a boa obra do Senhor em nossas vidas. Terceiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos aqui, nesta manhã, diz que a comunhão se expressa na oração. Paulo também se alegra e se lembra dos filipenses diante do trono da graça. Quando ele, possivelmente, acreditamos nisso, se ajoelhava, ele não estava pensando em si: Senhor, livra meus... Ele até pediu em determinado momento: Senhor, e nós já falamos sobre isso aqui, Senhor, tira o espinho da carne. Paulo, a minha graça te basta. Aí ele se cala. Tá bom? Ok. Pediu 3 vezes, insistiu com o Senhor. Paulo, chega, a minha graça te basta. Ok, Senhor, já entendi isso tudo. Ok. Não vou falar mais. Vou me alegrar nessas coisas. Vou me alegrar nos sofrimentos do Senhor. E Paulo se lembrava daquele povo em oração. Ele colocava aquele povo, trazia da sua memória e praticava como? Senhor, abençoa aquele povo. Senhor, eles precisam de Ti. Senhor, fortalece-os. E olha que era uma igreja tida em alta consideração. Paulo tinha alta consideração pela igreja. Mas o Senhor falava, Paulo orava: Senhor, firma-os. Não permita que eles se acham totalmente capazes. Eles são capazes na graça do Senhor, mas Paulo queria mostrar a eles o seguinte: vocês dependem do Senhor. E essa condição que vocês estão hoje é porque o Senhor tem derramado a sua graça sobre vocês. Não depende de vocês. Mas lembre-se, tudo pertence, tudo vem do Senhor. É Ele que começou a boa obra e há de terminá-la. A partir do versículo 9, temos uma oração por maturidade. Diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo está orando aqui por maturidade espiritual. Quantas vezes nós oramos pelas pessoas, por tantas coisas que nós precisamos e precisamos orar dessa maneira, e a Bíblia também nos ensina que devemos orar assim também. Mas eu quero alertar os irmãos também que um ponto que às vezes é esquecido: orar por bênçãos espirituais. Orar por amadurecimento, orar por crescimento espiritual. Era isso que Paulo estava fazendo lá, querendo que eles crescessem no conhecimento. A primeira petição de Paulo é que Deus faça com que a virtude cristã aumente mais e mais. Essas atitudes, em obediência a Deus, darão a confiança de serem achados sinceros e inculpáveis. Vocês percebem o que Paulo está pedindo? Pedindo para que Deus os abençoe de tal maneira que o amor deles cresçam e cresça em conhecimento. É a oração de Paulo para eles. Para quê? Para que eles se apresentem sinceros e inculpáveis na volta de Cristo.
Queridos, tão certo como eu estou aqui, você está me ouvindo nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Nós estaremos diante dele. E vamos dar conta de tudo aquilo que temos feito. Como é que tem sido o nosso agir diante do nosso Deus? Como é que tem sido o nosso agir diante da nossa igreja, diante do nosso irmão? O Senhor nos convida a isso, a termos alegria. Em tudo que fazemos, temos que ter contentamento. E essa alegria passa pela comunhão que temos uns com os outros. Mais uma vez eu quero frisar isto. Paulo também orava para que tenham um serviço cristão maduro. Desejam que sejam cheios de frutos de justiça, diz isso no versículo 11. Paulo não está interessado apenas numa igreja ativa, no sentido de ter muitas atividades. Essa não é a preocupação de Paulo. Mas sim num tipo de fruto espiritual produzido quando se está em comunhão com Cristo. É isso que Paulo quer. É isso que Paulo ora. Para que tenhamos comunhão com Cristo, crescimento espiritual. Muitos cristãos tentam gerar resultados. Muitos cristãos tentam fazer de si mesmo, através das suas forças, através do seu entendimento, querendo fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Queridos, e quando o Senhor faz a sua obra, nós não temos coragem de falar, eu fiz isso, porque isso nos constrange. Quando o Senhor faz a sua obra, nós sabemos que ela é maravilhosa demais para eu dizer, isso foi por causa de minhas forças. Não é por causa de minhas forças, é por causa dEle. Toda a glória a Ele, tudo ao nosso Senhor. Isso tem que redundar em glória ao Senhor. A comunhão que se expressa na oração entre os irmãos é a mais difícil e deve ser praticada. Queridos, se você acompanha as redes sociais de nossa igreja, você vai perceber que nós estamos num projeto chamado Parceiros de Oração. Você sabe quem é o seu parceiro de oração? Você já olhou lá? Você já procurou o seu parceiro de oração? Eu estava muito preocupado com isso ontem, que eu não sabia quem era o meu parceiro de oração. E aí falaram assim, estava escrito lá, André Minsen e Lindomar Silva. A minha sogra se chama Lindomar. Aí pensei eu, será que eu vou orar com a minha sogra, é isso mesmo? Que bênção, né? Ela deve estar nos ouvindo agora em casa, né? Seria uma bênção. Às vezes a gente brinca de sogra, mas a minha sogra tem sido uma bênção em minha vida. Mas eu falei, será que foi? Mas eu falei, não é possível, eu vou procurar saber. Aí eu vi nas nossas redes sociais as pessoas parabenizando, Lindomar, parabéns. Opa, é esse aí. Vou aguardar para que ele responda e eu saber quem é, que agora eu descubro quem é esse Lindomar. E o Lindomar não respondeu. Como saber quem é Lindomar? Meu parceiro de oração. Falei, não é possível, como é que eu vou pregar? Eu já tinha escrito isso, como é que eu vou falar isso na igreja se eu mesmo não sei quem é o meu parceiro de oração? Aí viemos para o culto ontem aqui, o trabalho de casais aqui, aí foi citado, Lindomar, aí eu falei, é ele, eu preciso ir lá falar com ele. Aí fui lá falar com ele, Lindomar, você é meu parceiro de oração. Cara, eu vou estar orando com você, eu vou estar orando por você e espero que você ore por mim. Isso é manifestação de comunhão, orar uns com os outros. Estamos orando, Lindomar, e sei que você está orando por mim, e eu pergunto, você já conhece o seu parceiro de oração? Vamos nos interessar por esse projeto? Isso traz crescimento, não só espiritual, mas crescimento na comunhão, traz crescimento para a igreja do Senhor Jesus. Que possamos orar uns pelos outros. Que possamos, como vimos desde o início, já finalizando nossa palavra nessa manhã, que possamos trazer na memória cada um dos nossos queridos irmãos. Que possamos trazer no coração
Exemplo do sacerdote que tinha um chamado peitoral do juízo. Era um utensílio, uma vestimenta, na realidade, que ele vestia, que possuíam 12 pedras preciosas, e em cada uma delas tinha o nome de uma das tribos dos filhos de Israel. E a palavra de Deus diz que era para trazer a memória diante do Senhor. Quando ele entrava o sacerdote entrava diante do Senhor, diante da arca do Senhor, estava lá com o nome, para não se esquecer, para trazer a memória diante do Senhor. Era mais ou menos isso que Paulo fazia. Trazia a sua memória, trazia no seu coração. Devemos praticar essas coisas e devemos orar uns pelos outros. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por esta manhã, em que, ó Deus, apesar do André, ó Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela tua graça que é abundante em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, investir na comunhão com os santos. Que possamos, ó Deus, trazer a nossas mentes, ó Deus, os nossos queridos irmãos, que possamos amá-los com o amor que o Senhor tem nos ensinado, não apenas com amor de palavras, mas com amor, ó Deus, que os nossos atos comprovem, ó Deus, aquilo que somos. Pedimos ao Senhor também que nos coloque, ó Deus, o desejo, ó Deus, de estarmos em oração diante do Senhor pelos nossos irmãos e com os nossos irmãos. Ó Deus, isso é crescimento para a tua casa, ó Deus. Ó Deus, mas sabemos que tudo isso só vai ser possível, essa comunhão maravilhosa só vai ser possível se o Senhor a realizar. É o Senhor que realiza todas as coisas. Até o dia em que estaremos com o Senhor para todos sempre, numa comunhão perfeita. Ó Deus, almejamos, desejamos este dia. Oramos ao Senhor, no nome santo de Cristo. Amém, Pai.